Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula para a classe dos adolescentes, você que nos acompanha semanalmente, é sempre um prazer ter você aqui junto com a gente, aprendendo, juntamente conosco, a palavra de Deus. Seja bem-vindo, e você ainda que não inscreveu no nosso canal ADC Educacional, se inscreva no nosso canal. Vou dar uma olhada aqui que eu não olhei antes. Quantos inscritos nós temos aqui no nosso canal? Vamos ver aqui. Olha aí que legal aqui. É tudo ao vivo. Olha só, 13.500 inscritos. Então nos ajude aí a chegar aos 14 mil inscritos. E eu fiquei bem contente aí com o pessoal que perguntaram da lição 5 sobre os slides, né? Que bom, que bom. Você que nos assiste, baixe os slides, nós fazemos com muito carinho para você. Vai lá no Google Drive, clica lá, a EBD Adolescentes vai estar lá em PowerPoint e em PDF, você pode baixar lá, certo? Olha só então, vamos dar início aí à nossa lição de número 7, o tema é: vamos conhecer a carta de Pedro. Mas antes, olha só, diretor, tem uma irmã aí, ó, nossa irmã Luciana, lá do Pernambuco, está esperando a nossa visita, hein? Nós vamos lá, tem que encorajar o nosso diretor aí para aparecer lá, tá? E nós vamos, irmão, nós vamos. E ó, também aí tem mais irmãs aí, a irmã Marislândia também, gratidão aí, professor William. Deus abençoe, meu Marislândia, é sempre um prazer ter você aqui conosco, tá? E a irmã Lani também aqui está mandando o seu abraço. É sempre um prazer, tá, irmãos? Ter vocês conosco, aqui nos ajudando, nos incentivando, certo? Então, o título de hoje é: vamos conhecer a primeira carta de Pedro. Já deixei aqui aberta, aqui, ó, a nossa Bíblia Verde. Essa Bíblia Verde aqui é legal, viu, irmãos? Você aí que puder ter uma Bíblia Verde dessa, ó, é legal. Ela vai ensinando ponto a ponto. Olha só aqui, ó. O primeiro capítulo, o primeiro versículo aqui diz: Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí já coloca aqui, ó, o significado do nome de Pedro. Pedro significa rocha e é usado aqui metaforicamente para descrever Pedro como um homem semelhante a uma rocha, em razão da sua firmeza e fortaleza de alma. Olha só que bom, né? Então isso aqui vai ajudando a gente a identificar. Mas que Pedro que escreveu? Nós já sabemos aí que era o brabo, né? A leitura bíblica em classe fica 1 Pedro 1, de 6 a 9, depois de 13 a 16. Se você quiser ler o capítulo 1 todo, pode ler, tá? Ele vai falar sobre ação de graça, fé, alma indizível, viver em santidade, redenção, vai falar sobre a cruz. É muito importante aí, irmãos, nesse capítulo 1 inteiro. Ou já pede para os seus alunos ler a carta toda de Pedro, né? Tem 5 capítulos, eles lêem isso aí em uma horinha aí, que se lê devagar, se lê rápido. A mensagem é: quero animá-los a dar meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continue firmes, pois nessa graça. 1 Pedro 5 e 12. Os objetivos da nossa lição são 3: mostrar uma visão panorâmica da primeira carta de Pedro, refletir sobre as provações da vida cristã e incentivar uma vida de santidade ao Senhor. Essa carta, professores, essa lição do nosso trimestre, como que eu estou, professores, aprendendo, estou aprendendo muito, e também agora vendo aqui as epístolas de Pedro, quão importantes são. Esse trimestre aí falando sobre as cartas nossa, que bom. Vamos lá então, a introdução da nossa lição diz que hoje nós vamos nos
aprofundar em dois importantes assuntos relacionados à fé cristã. Quais eles? A realidade das provações e a necessidade de santidade. Você já sofreu alguma provação difícil de ser superada? Pergunte aí aos seus adolescentes. Já sofreu alguma coisa que você imaginou que não seria superada? Que você fala, meu Deus, eu não vou conseguir, não vai dar certo, isso aqui não vai ter como? Pergunte para eles, deixe eles discorrer, faça isso como a dinâmica da sua aula, tá, professores? Por quê? Porque nós vamos falar muito sobre a realidade das provações e a necessidade de santidade. Então, vem bem a calhar essa pergunta, certo? E quanto à santidade, você já viveu em situações nas quais você precisou se posicionar como cristão? Será que ele, em alguma situação ele teve que se posicionar como um cristão? Ele teve que dar o testemunho da sua fé? Ele teve que usar a sua fé em prol de alguma causa que ele estava vivenciando dentro do colégio, na família, no bairro que ele mora, na rua, onde ele estiver passando? Será que ele precisou de vivenciar, a fé cristã, dele se posicionar como um cristão? Pergunte para eles também. Essa daí fica legal como uma dinâmica que vai dar uma dinamizada na aula, certo? Aí você pode compartilhar suas experiências com a turma, e aí depois nós vamos ver aí como que o apóstolo Pedro tem a nos ensinar sobre sistemas aí tão necessários sobre o cristão, que é a santificação, a santidade e também como lidar com as provações. E aí, será que as provações duram eternamente? Será que elas vão cessar? Será que é um ciclo, ela vai e vem, vai e vem? Nós temos que ver, Então, o primeiro ponto aí da nossa lição diz, abrindo a primeira carta de Pedro. Já está aqui, Maravilha! Você sabe quem escreveu essa carta? Então, já está aqui, a primeira epístola universal de Pedro. Então, foi Pedro, Então, ele foi o apóstolo de Jesus Cristo, Ele é o mesmo que o Simão Pedro, o irmão de André, o qual ocasião foi chamado aí por Jesus de Cefas, ou Cefas, como vocês bem entenderem. Ele era pescador de profissão, então era aquele parrudão lá, era o brabo mesmo, ele era aquele lá, o bocudo. E Jesus transformou ele num pescador de gente por vocação. Ele era casado e foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Então, foi esse aí, o Pedrão, famosão lá, foi o que escreveu aí a primeira e segunda epístola, certo? De Pedro. Vamos ver aqui, A segunda, ele vai falar sobre o crescimento na graça, mas isso aí nós vamos ver um pouquinho para frente, certo? E aí, na caminhada de Pedro com o mestre, ele chegou a negar Jesus quantas vezes? 3 vezes. Então, foi esse aí. Então, ele deu as escorregadinhas dele, mas Jesus sabia o coração dele, conhecia o coração. Ele teve as suas falhas, mas ele amava Jesus, ele amava Jesus. Ele foi perdoado, então ele negou, mas porém ele é perdoado, reintegrado, pelo Senhor Jesus, e ele dedica o resto da vida dele, irmãos, como apóstolo e missionário. Então ele vai, ide a todo mundo pregar o evangelho. Está aqui então as cartas dele, e nós também temos aí em Atos, irmãos, que em Atos 1 e 13, 2 e 14, 3, 1 depois de 6 a 9, e vários outros versículos que estão aí fundamentados e colocados também aí nos slides, que diz aí que o apóstolo Pedro, ele saiu pregando o evangelho e seguindo aí tudo o que Jesus diz, o id. Então, ele não parava, incessantemente pregando, falando das maravilhas que Jesus fazia, falando para as pessoas que Jesus era o Salvador, Jesus é o Salvador, não era, é
o Salvador, e também contando aí os milagres e do que ele vivenciou junto com o Mestre. E a tradição diz, né, que ele foi crucificado de cabeça para baixo pelo imperador romano Nero, né? Ele não quis ser crucificado igual a Jesus. Isso aí diz aí no fim da década de 60. Então, ele escreve entre 60 e 64, ele escreve as cartas, né? E aí mais para o finalzinho dessa década aí, ele morre. Certo? Para quem que essa carta foi escrita? A carta de 1 Pedro. Então ela foi escrita, né? Foi escrita ao povo de Deus que vivia espalhados na província do Ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, né? O que acontece com o crescimento do Evangelho, como nós vemos aprendendo aí, a perseguição vem e o povo começa a ir para as cidades vizinhas, né? E aí Pedro começa a escrever para essas pessoas, falando aí sobre diversos temas. E ela é tão atual que ela serve também para nós. E ela não foi somente escrita para os judeus, ela foi escrita também para os gentios, tá? Essas igrejas foram formadas por judeus, gentios, né? Os gentios eram o povo que não era judeu. Entretanto, em função das citações que o apóstolo faz da vida antiga de seus destinatários, acreditam que a maioria aí era gentílica, tá? Então ele escreve mais aí para o povo gentil, tá? Em 1 Pedro 1,14. Vamos ver aqui então? Está aqui, meus irmãos. Viver em santidade, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Então, ele falando aí, dá a entender que era com os gentios, porque antigamente vocês eram ignorantes, vocês viviam de uma forma que não era da forma correta de viver. Agora vocês já vivem, né? Aí, essa carta também pode ter sido aí circular, ele escreveu para todos, num geral, né? Ela foi lida aí por diversas igrejas em locais diferentes. Então nós podemos aí, professores, afirmar e reivindicar a sua atualidade e revelança dos cristãos verdadeiros de todas as épocas. Por quê? Porque essa carta, professores, ela é muito, muito atual. Nós vemos aqui, se nós começarmos a ler ela, nós temos aqui, falando sobre a cruz, sobre os obstáculos, crescimento espiritual, pedra angular, sobre os crentes, sobre os governadores, sobre servos, sobre Cristo, sobre relacionamento, perseguição. Olha só que legal, sobre esposas e maridos. Então, são vários conselhos importantíssimos que, não só no tempo que Pedro escreveu ali para os judeus e para os gentios, mas também serve para nós. Ela foi inspirada, né, por Deus. Então, Deus inspira Pedro a escrever para que não só naquele tempo, mas para que hoje também nós pudéssemos aí aprender com essa carta, certo? Vamos lá. Afinal de contas, por que essa carta foi escrita? Então, o apóstolo Pedro aí, provavelmente escreveu essa carta entre 60 e 63, certo? O seu propósito era oferecer incentivo, esperança e fortalecimento aos irmãos que estavam enfrentando ou enfrentaria algum tipo de sofrimento. Então, Pedro viu, né, que o pessoal estava ali com um pouco de falta de esperança por tanta perseguição. A perseguição era ferrenha, era grande. E aí ele pega, não, peraí, eu vou escrever uma carta aí para poder motivar, incentivar, né, trazer esperança, fortalecimento aos irmãos. E aí ele escreve 1 Pedro. Vamos ver aí, 1:6. Olha o que ele diz aqui. Fala sobre fé.
em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco de tempo afligidos por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, o qual perece pelo fogo, é provado e tal, e aí ele vai descrevendo, né? Olha só o quanto ele vai, professores, encorajando, motivando. As pessoas estavam passando por dificuldades, mas ele fala sobre fé, né? Em que vós grandemente vos alegrais. Então, o que ele está falando refere-se ao tempo de quando a permanência terrena chegará ao fim, a trombeta de Deus irá soar e nós seremos transformados. Ele fala assim, ó, aqui no mundo, vamos parafrasear outro trecho bíblico, vocês vão ter aí uma afliçãozinha aqui, outra lá, mas não, ó, vamos tocando que daqui a pouco Jesus vem buscar a gente. Ele diz também que o apóstolo também provavelmente escreveu essa carta em Roma, né, entre 60 e 63, essa parte aqui nós já vimos, repetiu aqui, em resposta ao chamado de Jesus, registrado em João, o pastor Pedro demonstra todo o seu cuidado, orientando esses irmãos a permanecerem firmes na fé e a tomarem o Senhor Jesus como modelo de fidelidade ao Pai. Professores, o que ele também dizia sobre essa questão? Que as pessoas estavam desanimadas, estavam passando por dificuldade e tudo, e eles estavam falando assim, não, nós temos que seguir o modelo de Jesus. Jesus foi fiel ao Pai, Jesus era temente, quando ele teve alguma aflição, ele foi orar ao Pai, tudo ele falava com o Pai, e ele cria que Deus poderia agir, mesmo ele sabendo tudo que ele iria vivenciar, mas ele sabia que Deus estaria com ele. E aí ele pede e fala assim, nós temos que ser igual a Jesus. Crer que Deus está conosco, independente das adversidades, dos problemas, mas que Deus está com vocês. E qual é o modelo que nós temos que seguir? Jesus. Então, modelo de fidelidade, modelo de crença em Deus, de conduta da forma que ele andava, todo exemplo, seguir o exemplo de Jesus. Era o que ele estava ensinando o povo, certo? O tópico 2 da nossa lição diz as provações da caminhada cristã. Ele também falava aí, professores, também sobre as provações que as pessoas estavam passando e como passar. Então nós vamos ver isso aí no ponto 2. Então, aos destinatários dessa carta, certamente estavam sofrendo algum tipo de perseguição, e não era pouco não, professores, era muita perseguição, porque o pessoal ficou preocupado, o evangelho está crescendo demais, aí o cristianismo, os seguidores de Cristo estão crescendo demais, a gente tem que fazer alguma coisa para frear, e aí vinham as perseguições, né? E aí nós temos aqui o ponto 1 do nosso tópico 2 aqui, que as perseguições são múltiplas. As provações podem vir de forma de acusações, deboches, agressões verbais, física, calúnias, seduções e etc. Devemos estar atentos e preparados para não cairmos na cilada do nosso adversário. Então, o que Pedro falava, são múltiplas, vocês vão ter provações de todos os sentidos, mas vocês têm que ficar atentos e preparados para não cair na cilada do inimigo. Né? O que dizendo aí, parafraseando de novo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O que Pedro queria falar assim, gente, vocês têm que estar firme, né? Processo de santificação, todo dia. Hoje eu tenho que estar melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Para quê? Para resistir essas tentações, para não cair, porque ela vinha de forma de todos os tipos, deboche, acusação, agressão verbal, física, seduções também. Olha só o quão o inimigo, ele ataca o povo escolhido, o quão nós temos que estar preparados. Aí o legal, aí, professores, é você passar para os seus alunos que eles têm que estar constantemente
se preparando para não cair na armadilha do inimigo. Ah, mas é só um pecadinho. Ah, mas é só um pouquinho. Ah, mas não, deixa, mas a carne é fraca e tal. Porque tem essa questão aí, a carne é fraca. Aí faz o que quer, depois pede perdão para Deus. Aí não é bem assim. Então vamos dar uma pincelada boa nessa parte aí, professores, que vai ajudar bastante aí os nossos alunos. O ponto 1 aí, elas são múltiplas, né? Então, de muitos aí, 1 Pedro 1:6, de muitos tipos de provações. Elas causam tristeza. É possível que vocês fiquem tristes. Está aqui também 1:6, certo? Aqui, ó. Sendo necessário que sejais por um pouco de tempo afligido por várias tentações. Então, pode ser que a gente fique triste quando vem as tentações, as provações? Claro que pode ser, mas a gente não pode deixar isso nos abater. Não há nenhum problema, professores, em a gente ficar triste, chorar em função de uma dolorosa provação. Mas o que nós não podemos é o quê? Desanimar. Nós temos que crer em Deus. Crer em Deus, que Ele sempre tem o melhor para nós. E se aqui na terra ela durar na eternidade, isso aí vai acabar quando nós estivermos com o Pai. Certo? Elas não duram para sempre. Opa, aí já ficou melhor. Ai, Deus, essa prova vai durar de... Não duram para sempre. Se não cessar aqui na terra, quando nós for para o céu, ela vai cessar, né? Ela é por algum tempo. Está aqui também, ó. Né? Ainda de que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco de tempo. Certo? Então, Salomão já dizia aí que tudo tem o seu tempo, né? Eclesiastes 13:1. Para todas as coisas tem o seu tempo determinado. Então, as provações elas têm início e fim. Quando o fim não vem, aí nós temos que falar com Deus. O que está acontecendo? Porque tem coisas aí, professores, que nós pegamos com as nossas próprias mãos. Tem provações que vêm com a permissão de Deus? Tem, nós passamos, ela tem começo, meio e fim. Agora, quando essa provação dura e não acaba mais, peraí, o que será que está acontecendo? Aí eu tenho que fazer uma autoavaliação. Será que eu estou errando em algum ponto? Será que eu preciso adequar algumas coisas? Aí, William, mas isso aí também então dá brecha para a gente dizer que a provação é consequência de algum pecado que nós fazemos. Não. Tem uma diferença grande entre consequência do pecado que cometemos e de provação. Isso aí nós temos que pedir o quê? Discernimento a Deus. Nós vamos entender quando Deus está nos provando, quando algo acontece. E também nós vamos entender como é consequência de algum pecado. O Espírito Santo de Deus vai nos fazer entender. Eu não estou entendendo? Olha a Deus, peça para que Deus venha abrir o seu entendimento, abrir a sua mente, para que possa interpretar o que está acontecendo. Uma provação, eu vou passar sabendo que Deus vai me dar vitória e tal, e vamos que vamos orar, e Deus me dá graça, eu vou ficar triste, eu vou fingir, eu vou chorar, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está comigo e vai passar comigo, beleza. Agora, quando é uma consequência, aí tem que pedir graça para Deus e que essa consequência passe logo aí e não voltar a cometer os mesmos erros, né? Isso aí, para te falar para os nossos adolescentes, é importantíssimo, porque muitas das vezes, né, eles não têm esse entendimento e também não têm uma instrução dentro do lar para poder falar sobre essas questões, certo? O ponto 4, elas cumprem um propósito, então toda aprovação tem um propósito, né, são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então, elas nos serve para um propósito também para fortalecimento da nossa fé. O quão é bom a gente passar a aprovação e receber a bênção, saber que Deus está conosco. Nossa, isso aí a fé vai lá para as alturas, certo?
o ponto 3 aí da nossa lição. Uma vida que agrada a Deus. Isso é importantíssimo, professores. Foca bem aí nesse ponto. Uma vida que agrada a Deus. Certo? Como filhos de Deus, nós desejamos agradá-lo em tudo. Olha lá, professores, o que acontece? Quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo para agradá-la. Fala, vocês amam o seu pai, a sua mãe? Claro que eu amo. Vocês não fazem de tudo para agradar eles? Faço, tem uma coisinha ali, tal, mas faz de tudo para agradar. Eu amo os meus pais, faço de tudo. Saindo aqui da gravação, eu vou lá pendurar a cortina para minha mãe agora. Por quê? Eu quero pendurar a cortina? Não, dá um trabalhão, mas eu amo ela. Então, eu vou lá fazer porque eu quero deixar ela feliz. Ver a cortina dela lá limpinha, lá pendurada, né, no trilho, na parede. Isso é bom. Então, quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo para agradá-lo. E com Deus é a mesma coisa. Se a gente ama a Deus, nós temos que agradar a Ele, porque nós vamos fazer com prazer. E o que agrada a Deus? Obedecê-lo. Olha aí, que legal. Então, a vida de obediência é a vida que agrada a Deus. Como salvos, somos novas criaturas e temos um novo coração, uma nova maneira de pensar e, consequentemente, uma nova vida. Então, olha só como que uma coisa liga a outra. Eu amo a Deus, então eu aceito o sacrifício de Jesus, eu me torno uma nova criatura, tenho um novo coração, eu amo Ele, e aí eu quero agradar a Ele, e aí vai indo. Aí eu agradando Ele, eu tenho uma nova forma de pensar, e aí, consequentemente, uma vida nova, porque eu estou pensando coisas novas, eu deixo de pensar aquilo que eu pensava que era só pecado, e agora passo a pensar o que Deus quer para mim. Ah, Deus quer obediência, então eu vou obedecer porque eu amo Ele, eu quero agradar a Ele. Você vê que uma coisa vai ligando a outra. E aí Pedro nos convoca a ser santos em tudo que fizermos, pois a santidade é uma característica requerida dos filhos de Deus. 1:15, 16. Mas como aquele que vos chamou é santo, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Mas, olha, que maravilha, por quando está escrito, sede santos porque eu sou santo. Meu Deus, professor, que maravilha, né? Ah, que bênção, que bênção. Vamos lá então, ser santo é mais do que fazer ou deixar de fazer algo. Santidade tem a ver com consagração. E o que é ali você tirar um período com Deus de leitura da palavra, oração, jejum, abrir mão do pecado, fugir da aparência do mal. Não é só orar 5 minutos e deu, não. É um processo. Então, é todo dia, 24 horas por dia. E com o compromisso de amá-lo acima de todas as coisas, vivendo para a sua glória e o seu louvor. Quando a gente ama, a gente agrada. E aí Deus quer que a gente seja santo, por quê? Porque Ele é santo. E aí nós vamos nesse processo. Hoje eu sou melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E como que eu tenho que fazer isso? É aqui, ó, conhecendo. Errais por não conhecer a Escritura. Então eu não quero errar, então eu tenho que conhecer a Escritura. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que ter intimidade, eu tenho que consagrar, né? Eu tenho que estar mais próximo de Deus. Essa é a vida de santidade. Certo? Afinal de contas, um alto preço foi pago pela nossa salvação, né? Jesus derramou o seu sangue precioso. O que é nós termos uma vida de obediência a Ele, em vista do que Ele fez por nós? Nada, né? Vivemos uma vida que o agrade em tudo. Então nós temos que agradecer. Mas William, como que eu sei? O professor, né, nossos alunos vão perguntar, como que eu vou saber como é agradar a Cristo? Está aqui, ó, ele deixou aqui para nós. Lê, tudo aqui, ó, já está tudo reveladinho. Facinho, é só ler que a gente vai saber o que nós vamos fazer aqui para agradar a Deus, certo? Sede santos porque Ele é santo, então, seja nas redes sociais, dentro de casa, na reunião dos jovens, em qualquer lugar que esteja, sede santo porque Jesus, Deus, é santo. E nós temos que seguir o modelo. Você não viu o que Pedrão falou para nós? Seguir o modelo de Cristo? Cristo era santo. Então nós temos que seguir o modelo de Cristo porque Ele foi santo. Nós devemos estar alertas e vigilantes
Porque o nosso inimigo, ele anda o quê? Como um leão que ruge procurando a quem devorar. Está ali, ó, só esperando. A presinha deu, e já pega. Então nós temos que estar ali sempre alertas. E para concluir aí a nossa lição, todo cristão em algum momento da vida será desafiado a manifestar a sua fé publicamente diante das adversidades da vida. Isso pode ocorrer em uma situação individual ou coletiva. Independentemente, mantenha-se fiel a Jesus Cristo e à vida de maneira que o Senhor seja glorificado em cada palavra. Olha que importante. Toda palavra que nós proferirmos, que Deus, que o Senhor Jesus seja glorificado em cada palavra. Coloque isso aí para eles aí bem claro, certo? Continue olhando para Jesus e não desanime na caminhada. Amém, meus irmãos? O desejo é que as bênçãos de Deus esteja, né, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus alunos, sobre a sua aula e que tudo que você colocar à mão seja próspero. Amém? Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau.